E aí, está ligado que tem uma galera nesse Brasil surreal atual defendendo aí o voto impresso auditável? Mas você tá ligado que na história do Brasil o voto impresso já trouxe a possibilidade de muita fraude eleitoral, além do controle do voto? Doideira, hein? Se não sabia, vem comigo depois da vinheta. Fala, sou louco, seu louco. Prof. André do História em Casa nessa ondinha do saber. Você lembra que hoje a gente vai aí de história, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho também, segue a gente lá no Instagram, no Facebook do Prof. André História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify e também dá uma olhada lá que eu tô devendo algumas coisas, hein? Mas também, é claro, deixe os seus comentários aí, quero saber o que você acha do voto impresso auditável. E também quero que você compartilhe o canal para a gente atingir mais gente. E quero saber, na verdade eu não, mas me pediram para eu perguntar. A Maria aqui tá dormindo, mas ela falou, olha, pergunta lá pro pessoal. Ela falou, ela mandou, na verdade. Pergunta aí pro pessoal se eles assistiram meu vídeo lá em Capitólio, que eu visitei Capitólio, meu vídeo lá da minha manhãzinha. Ela pediu eu perguntar se vocês assistiram e já deram like, hein? Então, se já assistiram, mas não deram like, volta lá e dá o like, então, nos vídeos da Maria. Mas hoje o assunto aqui é desse voto impresso que já foi aí pra você, mas doideira! Foi uma doideira mesmo e tal, porque você fala, que porra é essa de voto impresso e em pleno século XXI? Lembrando que, na verdade, aí, né, tem uma galera hoje aí que está colocando em dúvida se essas urnas eletrônicas, elas realmente não podem ser invadidas e tal, e é claro, aquela ideia de falando que elas não são auditáveis. É bom lembrar que essas urnas, elas são muito auditáveis, dá uma conferida lá, por favor, no site do Tribunal Superior Eleitoral, que você vai entrar em contato lá com várias, né, situações que comprovam quanto é auditável e, de certa forma, está impresso também. Dá uma olhada lá e segura. É claro que o sistema é passível de erro como qualquer um, mas daí falar que voltar com o voto impresso seria interessante, né, e tal, por conta da mais segurança? Será que não seria realmente apenas para melar as eleições ou até abrir a possibilidade de alguém controlar o voto? Mas é bom lembrar que na história do Brasil o voto impresso já trouxe esse risco muito grande e até, né, possibilidade mesmo real de fraude eleitoral e do controle do voto. Até porque, se a gente for considerar, desde lá da época do segundo reinado, de 1840 a 1889, quando estava no poder Dom Pedro II, nós já tínhamos uma série de fraudes aí que aconteciam. Lembrando até que a Constituição em vigor na época, a Constituição de 1824, que tinha sido outorgada, imposta aí pelo Papa de Dom Pedro II, pelo Dom Pedro I, ela trazia um voto aí que era o voto censitário. Lembrando, esse voto censitário era o voto então a partir da renda que a pessoa possuía, então se ela fosse rica ela podia votar, né, das propriedades também que ela possuía, e essa Constituição ela trazia a eleição em, né, 2 graus ou eleição indireta, voto indireto. Então tinha lá o eleitor de primeiro grau, que elegia o eleitor de segundo grau, que aí escolhia então, né, os deputados e senadores. Pode aparecer também eleitor de paróquia, elegia o eleitor de província, que daí elegia, né, os deputados e senadores. E esse voto aí, é claro, trazia aí a possibilidade só para os ricos votarem, né, não só os homens ricos, então as mulheres e os pobres ficavam de fora aí das eleições. Mas o que é interessante é que essa Constituição trazia a possibilidade dos analfabetos votarem. Eles só precisavam analfabeto ser rico. Eles falavam, mas tinha analfabeto rico? Às vezes o cara era um fazendeiro analfabeto, era rico e não sabia escrever, né? Mas isso modificou-se em 1881, se eu não me engano, quando aí estabeleceu que só alfabetizados poderiam votar. Isso mesmo no, né, segundo reinado aí. Mas lembrando que, no segundo reinado, uma coisa interessante foi a ocorrência das eleições de 1840, eleições legislativas para deputados e senadores, eleições essas que entraram para a história com o nome de eleições do cacete. Lembrando que cacete é um pedaço de pau para você bater em alguém, tipo cacetete ou cacetear alguém. Estamos falando de um pedaço de pau e não estamos falando aí também daquele, né, pãozinho gostoso de Portugal, que lá o pessoal chama de cacete. Mas o cacete aqui vem justamente dessa situação de que nessas eleições os dois principais partidos do segundo reinado no momento, o Partido Liberal e o Partido Conservador, disputavam essas cadeiras legislativas para a Câmara dos Deputados e para o Senado, e os liberais teriam então contratado assassinos, capangas, para
para dar uma bagunçada no dia das eleições, né, promovendo ataques aos locais de votação e com isso tentando efetuar uma uma grande quantidade, uma grande diversidade aí de ataques. Lembrando essas eleições então que entraram para a história como as eleições do cacete, 1840, em que os liberais então saíram vencedores, utilizando-se dessas fraudes eleitorais, né, e também de violência. Essa imagem aqui muito esquisita que tem uns caras se batendo, mas tem um velho ali assoprando uma fumaça enorme na galera. Lembrando que as fraudes eleitorais, né, que eu estava comentando, podem aparecer também até envolvendo a violência de, às vezes, a pessoa lá então, liberal, que queria que uma pessoa fizesse uma fraude, ameaçava ou batia nela para ela fazer a fraude. Tem uma outra coisa interessante, que as eleições de 1840 elas ficaram conhecidas na história do Brasil como as eleições em que mais gente morta votou, porque muitas dessas fraudes eleitorais eram utilizadas, às vezes, o nome de pessoa rica que podia votar, mas já tinha morrido, né? Até um negócio, a pessoa ia barbuda, cortava um pouco, depois voltava com o nome do outro, cortava mais a barba, voltava com o nome do outro. Falam até que crianças escravizados pretos africanos também votaram nessa época. Um negócio bem louco aí, se for pensar, né? Mas já em 1840, várias fraudes eleitorais aconteciam já nesse momento. Ó, tá lá cédulas em branco, cédula das prévias para liberais, cédulas para, acho que os cascudos ali, que seriam os conservadores, né? E também ali, ó, vendendo arma e tal, isso seria um bazar eleitoral. E esse contexto aí, né, marcado por fraudes eleitorais e violência, basicamente desembocou aí também para uma questão de controle de voto, mas também de fraudes eleitorais durante o período da República Velha, de 1889 a 1930, mais especificamente no segundo período da República Velha. Lembre que a República Velha era subdividida em República da Espada, né, que aí é a presença dos militares no poder, de 1889 a 1894, e de 1894 a 1930, você tem então aí a República Oligárquica ou do Café com Leite. Em 1891, já durante a República da Espada, você tem essa Constituição que vai estabelecer não mais o voto censitário. Agora, na verdade, a pessoa, ela para votar só precisava ser homem, maior aí de 21 anos. Também a questão, é claro, de alfabetizado, né? E aí vem essa questão de que não podia ser membro de ordens religiosas, nem de militares de baixa patente, né? De novo, mulheres não participavam, e aí vem essa questão de que aqui o voto ele é direto e aberto. Então aquela ideia de que a pessoa ia no local de votação e comunicava então o seu voto, o que abria a possibilidade para então alguém ameaçar a pessoa para votar em tal outro indivíduo lá. Uma coisa que vai ser muito comum nesse período conhecido como a República Oligárquica, o governo aí de poucos no poder, ou a República do Café com Leite. Lembra? O café, os políticos de São Paulo, e leite, os políticos de Minas Gerais, que se revezaram no poder de 1894 a 1930. Então, ficar esperto que nesse período aqui, uma das bases de sustentação desse revezamento dessas elites foi um fenômeno político mais local, municipal, chamado de coronelismo, que envolve o controle do voto pelos grandes proprietários de terra, os coronéis, através da ameaça lá de violência, ou da violência propriamente dita, ou também da concessão de favores para os trabalhadores ou os eleitores que eram trabalhadores desses coronéis terem o seu voto, então, controlado por esses coronéis. É bom ficar esperto que isso aí, além do coronelismo, também traz a expressão voto de cabresto, o cabresto, que é a violência ou a concessão de favores, que faz o eleitor, como, né, uma montaria, ir para a direção, então, o voto do eleitor ir para a direção que o coronel, o grande proprietário quer, né, o grande proprietário de terra lá quer, através, é claro, da violência dos seus jagunços também. E o que é interessante para você, se tiver a oportunidade, é essa charge aí mostrando as próximas eleições de cabresto. Tá aqui a moça escrita soberania, né? E perguntando ela, então, ela pergunta, é o Zé Besta? Aí ele, que está escrito político, responde não, é o Zé Burro. E o Zé Burro é o eleitor. Então ele está trazendo aí justamente o eleitor, né, num cabresto. Então olha que coisa, as eleições de cabresto aí. Mas a grande dúvida é, e aí, será que de repente esse voto impresso que estão defendendo hoje, será que realmente é uma coisa boa? Será que é para aperfeiçoar o sistema eleitoral ou é apenas para melar as eleições mesmo? E vem a grande dúvida, será que esse voto não vai trazer a possibilidade de repente de milícias controlarem o voto dos eleitores? Hoje é no amor, calma,
hoje é no amor. E aí? E sem falar também, de repente, das milícias em algumas localidades, até também, sei lá, dos traficantes de Deus, né, das lideranças religiosas também, de repente, controlarem o voto dos eleitores, se aí o voto for, né, impresso, tipo, deixa eu ver aí qual que foi aí, em quem que você votou e tal, né? E aí, será que isso vai ser uma coisa boa aí? Será que realmente quem está defendendo isso tem uma intenção de melhorar o sistema apenas para melar as eleições? Será que isso tudo não é para trazer uma dúvida aí do que vai ter de resultado das eleições, do que talvez até seja uma situação de uma invasão do Capitólio, como aconteceu lá nos Estados Unidos, os louquinhos aqui de uma galera, de repente, não aceitaram o resultado das eleições e invadirem lá, né, os locais públicos? E aí, será que isso tudo não vai trazer uma série de instabilidades problemáticas para o Brasil em pouco tempo? Bom, não sei aí, veremos, mas eu, sinceramente, estou com medo aí, mas... vamos aí, né, defendendo a democracia enquanto dá, e enquanto não dá, né, para ser feliz, totalmente vai dando seu like aí, se inscrevendo no canal, vai sendo feliz assistindo os vídeos lá da Maria, vai se divertindo, porque com as notícias políticas aí do Brasil tá difícil mesmo, hein? Mas é isso aí, até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado desse comentário aí, de leve, é claro, dá uma pesquisada melhor lá no Tribunal Superior Eleitoral e também dá uma olhada nos vídeos da Maria. É isso aí, até o próximo comentário de história com o Prof. André do História em Casa. Até mais, valeu, tchau, tchau.